Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação da bike. Qual é a melhor relação para se ter? Existe uma relação que é a melhor? Eu vou responder a essa pergunta, vou dar umas noções gerais logo depois da vinheta. Bom, pessoal, quando você já deve ter ouvido falar, você está começando no ciclismo de estrada, já deve ter ouvido falar sobre relação. Ah, pô, mas qual que é a tua relação? Ah, que a gente até brinca, eu faço piada com isso, fazendo uma alusão ao relacionamento, né, com outra pessoa. Mas quando a gente fala em relação, a gente está se referindo ao sistema de transmissão da bike, que nada mais é as coroas, a corrente e o cassete, e os pinhões com os ou cogs ou engrenagens. Quando a gente compra a bicicleta, normalmente já vem com tudo isso montado, escolhido pelo fabricante. Mas isso é possível modificar conforme a sua necessidade. E o custo vai depender da alteração que você fizer. Então vamos lá, primeira coisa explicar. O que são esses números quando a gente fala, por exemplo, 53, 39, 52, 36, 50, 34? E quando a gente fala nesses números, a gente está se referindo ao tamanho de cada uma dessas duas coroas aqui. Nas speeds, nas bikes de estrada, vem sempre duas coroas. Uma coroa grande e uma pequena. A grande então seria a de número maior, como a gente ouve, e a menor, a de número menor. Então, por exemplo, uma 5236 é uma dessa aqui. 52 dentes na coroa externa e 36 dentes na coroa interna. Já quando a gente está falando do cassete, as numerações que a gente vai ouvir falar são 1125, 1128, 1130, 1132, 1136. Isso significa 11 é a quantidade de dentes da menor engrenagem do seu cassete, né? Ou cog, que é engrenagem em inglês, e o número maior se refere à quantidade de dentes da maior engrenagem do seu cassete. Então, por exemplo, este aqui é um 1132. Significa que a menor engrenagem tem 11 dentes, a maior tem 32 dentes. E aí vamos lá. Qual é a diferença entre ter uma coroa, vamos voltar para a coroa. Qual é a diferença entre ter uma coroa maior ou ter uma coroa menor? A gente tem uma coroa grande, ou semi-compacta ou compacta. A diferença está em que quanto maior forem as suas coroas, as coroas da sua bike, mais pesado vai ser o pedal. Ou seja, você vai ter que fazer mais força para pedalar. Por outro lado, você vai desenvolver uma velocidade final maior. É por isso que nas bikes de escalada você vai ter coroas compactas ou semicompactas, e no ciclismo de contrarrelógio você vai ter coroas grandes. Justamente porque o traçado do treino da prova vai determinar qual é o tamanho de coroas ideais para se usar. No caso da gente que é ciclista amador, que não é profissional, a gente provavelmente vai ter só um jogo. Tem gente que tem mais, o pessoal vai se profissionalizando, a galera vai se equipando, vai tendo opções de coroas de tamanhos diferentes para tipos de provas, de terrenos diferentes. Eu uso sempre essa aqui, até porque desse fabricante é meio complicado de achar, então eu acabo não trocando. Mas, de qualquer maneira, essa aqui me atende. Esse aqui é um 5236. É o que vai vir na maioria das bikes. Se você comprar uma bike de estrada hoje, provavelmente vai vir com coroas desses tamanhos. 52 dentes na grande, 36 dentes na menor. Quanto ao cassete, normalmente você vai encontrar esse de 1128. Algumas bikes já estão vindo com 1130, bikes com proposta mais de escalada vão vir com 1130. No meu caso, eu tenho um 1132 que eu troquei. E aí, justamente, eu vou entrar no assunto. Não, primeiro deixa eu só explicar uma coisa. Qual que vai ser a diferença entre ter um 1125, 1128 ou 1130? Atrás vai ser sempre a mesma coisa, não vai mudar a quantidade de engrenagens. Você tem um câmbio de 11 velocidades, que hoje é o que as pessoas mais têm, as bikes novas vêm de 11 velocidades. Você vai ter 11 engrenagens e a última vai ser maior. O que vai mudar é o escalonamento entre o tamanho, essas engrenagens.
Quando você tem 11,25, o escalonamento é mais... ele tem menor intervalo entre cada tamanho. Então você vai ter um 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Quando você tem um 28, você já vai começar a ter saltos maiores entre as marchas, entre cada engrenagem. Consequentemente, você tem uma troca menos precisa, menos suave. Você ganha no final, porque você vai ter uma marcha mais leve, mas você perde em suavidade. Tá? Então, essa é a diferença. Eu, no caso, optei por um 11,32. Aí eu vou falar sobre, então, como escolher o tamanho da sua relação. O fator decisivo é o ambiente onde você pedala. Se você está numa região mais plana, você não vai precisar de marchas tão leves. Consequentemente, você pode utilizar simplesmente um 52,36 ou um 53,39, que vai te atender bem. Você não vai precisar de coroas menores. Assim como o seu cassete pode perfeitamente ser um 11,28, 11,25, e aí você vai ter uma troca de marcha mais suave e vai ter velocidade final maior. Você está sempre pedalando no plano. Mas imagina você chegar com uma relação dessa numa subida, numa montanha. Como é que você vai fazer? Você vai sofrer. Vai subir? Pode até subir, mas vai sofrer, vai pedalar o tempo todo em pé, com uma cadência muito pequena. Então, se você pedala numa região de montanha, pretende comprar uma bike, você mora em Campos do Jordão, em Caxias do Sul, você vai sofrer com uma relação pequena. Então, você tem que procurar coroas compactas, 50 dentes na grande, 34 na menor. E seu cassete de pelo menos 30 dentes no COG maior. E aí, se você for comprar sua bike nova no bike shop, é possível você conversar sobre isso com o vendedor e tentar negociar que eles te entreguem a bike já com coroas menores. Eles têm normalmente lá. E aí você consegue ter uma relação mais compacta. Se você está, por outro lado, num lugar onde você tem uma utilização híbrida, ou seja, você pedala tanto no plano como em subidas, aí eu recomendo que você tenha uma relação híbrida. É o que eu tenho aqui. Eu tenho umas coroas semi-compactas, ou seja, 52,36, não é nem a grande, nem a compacta. E qual é a desvantagem de você ter aqui uma compacta para pedala no plano? É chegar em pouca velocidade e já não ter mais cadência, já ficar rodando demais. Às vezes até no plano mesmo, está dentro de um pelotão, já começa a girar demais. E aí atrás eu optei por ter um 11,32. Por quê? Porque como eu pedalo muitos dias em montanha, eu senti que um 11,30 foi pouco em determinados terrenos, onde eu pego inclinação assim, de 25%, fica muito inclinado e aí fica difícil de pedalar nesse lugar, nesses ambientes. Então eu mesmo escolhi. Quando você tem ela montada, a bike pronta, você não precisa se preocupar, o seu câmbio sempre vai aceitar um cassete com um COG final maior. Agora, se você está pensando em fazer uma modificação na sua bicicleta, antes de comprar o cassete com um COG maior, você precisa verificar se o seu câmbio aceita esse COG maior. E essa questão da aceitação tem relação com o tamanho do cage, que eu vou mostrar o que é, para quem não sabe. Cage é essa haste aqui. Essa haste, ela tem dois tamanhos aqui, por exemplo, no grupo Shimano 105. Ela tem o tamanho pequeno e o tamanho médio. Esse cage aqui é o médio. Esse aqui é um Shimano 105 modelo R7000. Mas se você tiver um modelo R7000, pode vir também com o cage curto. E também se você tiver um mais antigo, por exemplo o 5800, ele vai vir com um cage mais curto. E aí você precisa tomar cuidado com isso. Se você quiser ter um 11,32 atrás, você vai precisar trocar a haste aqui do cage, tá? E também, ao trocar o tamanho do cassete, você vai precisar trocar a corrente. Porque como você vai trabalhar com uma corrente, com um COG maior, você vai naturalmente esticar mais a corrente. Aí você vai precisar
que a corrente tenha mais elos, tá? Então, bom, é isso, pessoal. Se você tem dúvida sobre, comprou uma bike, tem dúvida sobre se aquela é a relação ideal e ainda não sabe, a primeira coisa que eu recomendo, antes de usar a bike, antes de tirar a bike da loja, pense nisso. Se você está numa região muito íngreme, pense seriamente em comprar coroa e pedir para o dono da loja trocar as suas coroas por coroas compactas. Se você está num ambiente normal, que é onde a maioria das pessoas está, um ambiente mediano aí, vai fundo na 5236, na que vier, e aí depois se você quiser fazer upgrades, vá sentindo conforme a sua necessidade. Pô, cheguei na última marcha, na mais leve e ainda está pesado, porque eu pedalo muito nessa região aqui que fica, e aí a marcha está muito pesada, pense em trocar primeiro ali o cassete. Veja qual é o maior cassete. Está escrito, tá? Se você procurar aqui, quando estiver bem limpinho, você vai encontrar essa indicação. Se ele é 30, se o maior é 28, 30, 32, vai estar escrito o número ali, tá? Em cada um está escrita a quantidade de dentes, você não precisa contar. Aí, se você achar que precisa de mais, troca, só verifica que eventualmente você vai ter que trocar o cage. Precisa saber se seu cage é curto ou médio, está escrito atrás. Se tiver escrito atrás, no caso do Shimano SS, já vai estar assim, Japan SS é o curto. Se tiver Japan G de gato, Golf, S, significa que é o médio, tá? E aí o médio comporta até 32, um coque de até 32 dentes. Beleza? Então, espero que essa explicação tenha sido didática. É difícil explicar isso aqui rapidamente, aí um vídeo de 12 minutos já ficou longo. Então é isso. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tem algo a acrescentar, também deixa nos comentários, a discussão vai ser ótima. Se não é inscrito no canal, se inscreva, clica aí em curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Valeu, até a próxima.